Você acredita que é possível ganhar em 30 dias o que você leva 12 meses inteiros para ganhar? A maioria das pessoas vai dizer que não, vão rir, desconfiar ou pensar que isso é algum tipo de ilusão, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não sou uma exceção, e se você prestar atenção no que eu vou te dizer agora, você também pode fazer isso acontecer na sua vida. Eu costumava ganhar cerca de 20 mil reais por ano e devia aproximadamente 30 mil, ou seja, trabalhava muito e ainda assim estava no vermelho. Eu estava afundando e achava que era normal viver assim, até o dia em que um homem me entregou um livro e disse: Bob, se você fizer exatamente o que está aqui, pode ter tudo o que quiser. E tudo o que eu queria era dinheiro, porque eu acreditava que com dinheiro meus problemas desapareceriam. E quer saber? Em menos de um ano eu estava ganhando cerca de 75 mil reais por mês. De 20 mil por ano para 75 mil por mês. Isso não foi mágica, foi mentalidade, foi método. Agora escute com atenção. Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Na época, eu tinha 26 anos, apenas 2 meses de ensino médio e nenhuma experiência em negócios. Eu acreditava que trabalhar duro era o caminho. Acordava cedo, vestia o uniforme de bombeiro e encarava plantões sem fim, trocando meu tempo por um salário que mal cobria as contas. Você já se sentiu assim? Como se estivesse preso em uma roda que gira sem parar e por mais que corra não sai do lugar? Já teve a sensação de dar tudo de si e ainda assim não ver progresso? Sentir que está perdendo a vida tentando apenas sobreviver? Muitas vezes eu saía do quartel tão exausto que nem conseguia pensar em outra possibilidade de vida. Achava que se eu suasse mais, alguém iria perceber e o dinheiro viria. Mas isso nunca acontecia. O tempo passava e a conta bancária continuava vazia. A verdade é que a maioria das pessoas vive nesse ciclo porque fomos programados para acreditar que dinheiro vem do esforço físico, que o sucesso é uma recompensa por trabalhar até não aguentar mais. Mas eu descobri que isso é uma grande mentira. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não estão trabalhando mais duro do que você. Muitas vezes estão trabalhando menos. A diferença está no modo como pensam. Elas entenderam que o esforço físico tem um limite, mas a mente é ilimitada. O problema do modelo tradicional é que ele te obriga a trocar tempo por dinheiro. E isso é um péssimo negócio, porque tempo é o seu recurso mais precioso. Você pode perder dinheiro e recuperar, mas o tempo perdido não volta nunca mais. E quando você baseia sua renda em tempo, está se limitando automaticamente, porque o tempo que você tem é finito e quando o tempo acaba, a renda para. Agora pare e pensa. Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira nesse sistema? Acordam cedo, enfrentam trânsito, trabalham o dia todo, voltam para casa exaustas, sem energia para si mesmas, para a família, para os sonhos, e repetem tudo no dia seguinte, e no outro, e no outro. Elas não vivem. Elas sobrevivem. Estão apenas tentando não afundar, como se estivessem em alto mar com água até o pescoço, lutando para respirar. E por que isso acontece? Porque nos ensinaram desde cedo que esse é o caminho certo. Nos disseram que precisamos estudar, conseguir um bom emprego, trabalhar duro, poupar cada centavo e torcer para ter uma aposentadoria digna. Mas ninguém nos ensinou a ganhar dinheiro, nem que existe outro caminho. A escola nunca me ensinou como enriquecer. Ela me ensinou a ser um bom funcionário, a seguir ordens, a cumprir prazos, mas nunca falou sobre liberdade financeira e não ensina isso a ninguém. Você pode passar anos em uma faculdade de renome, tirar diplomas que custam cerca de 200 mil reais, aprender a administrar empresas multimilionárias e ainda assim não saber construir sua própria riqueza. Porque o sistema educacional não foi feito para formar pessoas livres. Ele foi feito para formar trabalhadores. E aqui está o ponto principal. Pensar que esforço físico traz liberdade é o primeiro grande erro. Não é verdade. É o esforço mental que constrói fortuna, que separa quem vive de renda passiva de quem depende do salário. E quando você entende isso, começa a enxergar o jogo de outra forma. Mas talvez surja uma dúvida na sua cabeça agora. Bob, e se eu não tiver estudo?
E se eu não for bom com números? E se eu não tiver talentos especiais? E eu te digo, você não precisa ser um gênio. Você só precisa estar disposto a pensar diferente, a questionar tudo que te ensinaram, a sair da correnteza que arrasta a maioria para baixo e remar contra ela, mesmo que digam que isso é arriscado. Mas quer saber o que é arriscado de verdade? Viver infeliz, esgotado, sem perspectiva de mudança, olhar para trás daqui a 20 anos e perceber que não viveu, apenas existiu. Agora imagine por um segundo como seria a sua vida se o dinheiro deixasse de ser uma preocupação constante. Acordar sem despertador, fazer o que ama, viajar, ajudar quem precisa, com liberdade. Isso não é um sonho inalcançável. É real para quem tem coragem de mudar a forma de pensar. E eu falo por experiência, porque quando comecei a estudar Think and Grow Rich, eu estava quebrado. Mas naquele livro descobri que o dinheiro é um efeito, não uma causa. Ele vem da vibração mental que você sustenta todos os dias, que nasce da imagem que você tem de si mesmo e do seu valor. Hoje, a neurociência prova o que já dizíamos há décadas. O cérebro não distingue o real do intensamente imaginado, e quando você visualiza com emoção e frequência, tudo começa a mudar. Seu cérebro começa a criar caminhos para tornar essa nova realidade possível. Você nota oportunidades onde antes via obstáculos, age com confiança, se conecta com as pessoas certas e decide melhor. Você já reparou como quem acredita em si mesmo atrai coisas boas? E como quem reclama o tempo todo só atrai mais problema? Isso é vibração, é frequência mental e faz toda a diferença. É isso que separa os que ganham em um mês o que outros levam 12 meses para juntar. Mas tudo começa com uma decisão. Se continuar pensando igual, terá os mesmos resultados. Então mude agora. A transformação começa quando você para de dizer não dá e começa a perguntar como eu posso. Porque essa pergunta, meu amigo, essa pergunta muda absolutamente tudo. Comece hoje, não amanhã. Hoje. E não se preocupe se parecer difícil no início. O início sempre é, mas se você der o primeiro passo, o próximo vem logo em seguida. E quando você menos perceber, estará vivendo aquilo que um dia achou impossível. E então me diz, você está disposto a parar de trocar seu tempo por migalhas? Ou vai continuar lutando contra o relógio, esperando por um milagre que nunca vem? Existe uma lei que governa o universo inteiro, e sim, ela também governa o quanto você ganha, que é a lei da compensação. Quando compreendi isso, tudo mudou para mim. Essa lei diz que o dinheiro que você recebe será proporcional à necessidade do que você faz, à sua habilidade e à dificuldade de te substituir. A maioria das pessoas já está em uma área onde há necessidade. Então o primeiro ponto geralmente já está resolvido. Mas o segundo e o terceiro são os que definem quem prospera e quem estagna. Você está se tornando melhor no que faz? Está se destacando? Está se tornando alguém raro? Porque quanto mais difícil for te substituir, maior será o valor que você recebe. Essa foi uma das verdades mais duras que eu precisei aceitar. Por muito tempo eu me esforcei. Muito, mas me esforçava do jeito errado. Eu tentava ser mais rápido, mais presente, mais obediente, mas eu não tentava ser melhor. E quando você não melhora, você se torna comum. E o comum é facilmente substituído. Mas quando você decide dominar o que faz, você se torna valioso. Quando você entrega mais do que o esperado, quando investe em si mesmo todos os dias, você se torna valioso. Eu lembro de um rapaz que me procurou dizendo que não entendia por que ganhava tão pouco. Ele trabalhava com design, era bom no que fazia, mas não se destacava. Eu perguntei, você estuda todos os dias? Acompanha tendências? Melhora sua comunicação? Entrega algo que só você tem? Ele ficou em silêncio. E foi ali que ele entendeu. Não basta saber fazer, é preciso fazer com excelência e personalidade. As pessoas querem ser bem pagas, mas têm medo de se valorizar. Eu mesmo passei por isso. Lembro que certa vez uma senhora me abordou depois de uma palestra. Ela estava emocionada e disse, você salvou minha vida hoje? E me entregou um envelope com um valor simbólico, algo em torno de R$300, mas cheio de significado. Naquele instante, percebi que o valor que entregamos vai além do dinheiro. Mas que o dinheiro, quando bem compreendido,
É a compensação natural pelo impacto que causamos. E veja, isso não é teoria bonita. É respaldado por estudos científicos. Pesquisas da Universidade de Michigan revelaram que profissionais que investem continuamente no próprio desenvolvimento têm mais chances de alcançar salários acima da média e mais satisfação pessoal. Ou seja, quanto mais você cresce, mais sua realidade cresce com você. Então, se sente que não é reconhecido, que ganha menos do que merece, eu te pergunto, você está se tornando melhor? Você está fazendo o necessário para ser raro? Porque não basta querer mais. Você precisa se tornar mais. E quando você faz isso, o universo compensa. Ele sempre compensa. Quando eu descobri que existiam pessoas ganhando dinheiro enquanto dormiam, confesso que duvidei. Eu vinha de uma realidade em que cada centavo era conquistado com suor e horas de trabalho intenso. A ideia de alguém acordar mais rico do que foi dormir soava quase imoral. Mas quando decidi investigar, percebi que havia uma diferença enorme entre ter um emprego e ter múltiplas fontes de renda. E essa diferença muda tudo. A maioria pensa que isso significa ter vários empregos, trabalhar dobrado, se dividir em turnos, mas isso é apenas cansaço multiplicado. O que eu descobri, e o que quero que você entenda, é que múltiplas fontes de renda significam diferentes canais pelos quais o dinheiro entra, mesmo sem a sua presença física. São sistemas, produtos, investimentos, ativos digitais, formas de fazer o dinheiro continuar trabalhando, mesmo quando você não está. Hoje, mais do que nunca, isso é possível. A tecnologia permite que qualquer pessoa de qualquer lugar possa vender, ensinar, criar e se conectar com o mundo. Você pode monetizar conhecimento, criar um produto digital, investir, alugar, afiliar-se a plataformas. As opções estão por toda parte. E o melhor de tudo é que não precisa começar grande, precisa começar. Foi assim comigo, eu testei, errei, acertei e já aplicava a estratégia M3. M1 é trocar tempo por dinheiro, como a maioria faz. M2 é investir dinheiro para receber mais, o que poucos conseguem fazer com eficiência. Mas M3 é criar fontes que se sustentam sozinhas. E é isso que torna uma pessoa verdadeiramente livre. Conheci uma jovem que começou com quase nada, vendendo como afiliada. Depois criou um curso, consultorias e 2 anos depois já tinha 5 fontes de renda. Ganha enquanto viaja, dorme, vive, porque entendeu que o valor não está no tempo investido, mas no impacto gerado. Estudos da Universidade de Cambridge mostram que quem diversifica a renda tem menos estresse, mais liberdade e maior sensação de propósito. Porque não se trata só de dinheiro, mas de viver melhor, com mais segurança, mais autonomia. E se você chegou até aqui, te lanço um desafio. Nos próximos 7 dias, escreva todas as ideias que tiver de formas de gerar renda extra. Não analise, apenas anote, depois escolha uma e dê o primeiro passo. Você não precisa acertar de primeira, precisa agir, porque a ação abre portas que o pensamento jamais abrirá sozinho. Tudo começa com uma simples decisão, a de criar mais de um caminho, porque é totalmente possível ganhar em um mês o que você levava um ano inteiro, desde que pare de depender de um único trilho. O trem da liberdade tem várias rotas. Escolha entrar. A primeira grande transformação que você precisa fazer não está na conta bancária, está na sua mente. Pode parecer estranho ouvir isso, especialmente se você estiver preocupado com dívidas, contas atrasadas ou um salário que mal cobre o básico. Mas acredite no que estou dizendo. Mudar os números é fácil. O verdadeiro desafio é mudar o padrão mental, e é exatamente aí que tudo começa. Quando comecei a ganhar bem, ainda sentia medo. Um medo silencioso, oculto. Medo de perder, de voltar a ser pobre, de que tudo fosse temporário. Eu me sentia como alguém que ganhou acesso a um castelo, mas a qualquer momento seria descoberto e expulso de volta para a rua. Esse medo, essa sensação de inadequação, era o reflexo de algo muito simples. Eu ainda me via como pobre. A minha autoimagem não acompanhava os resultados que eu estava começando a gerar. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, que tentam mudar a vida do lado de fora, mas por dentro continuam presas a velhos padrões, se sentindo pequenas, inseguras e indignas.
Continuam repetindo frases como: isso não é para mim, nunca fui bom com dinheiro, sou pé frio, nunca sobra nada. E o universo responde exatamente à vibração que você emite, não ao que você diz querer, mas ao que realmente acredita. É por isso que tantos ganhadores de loteria voltam à falência em poucos anos. Eles ganharam dinheiro, mas não mudaram a identidade, não elevaram a imagem interna. O dinheiro chegou, mas a mente ainda vibrava a escassez, e isso molda a realidade. A realidade externa acaba sendo moldada pela interna sempre. Agora preste atenção nisso. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E essa frase, embora pareça dura, carrega uma das verdades mais poderosas da vida. Se você quer mais dinheiro, precisa se tornar alguém que vibra riqueza, alguém que se sente confortável com a abundância, que se sente merecedor, que tem pensamentos compatíveis com prosperidade. E isso exige reprogramação. Mas como se faz isso, Bob? Como eu mudo minha programação mental se tudo que vivi até hoje foi escassez? Você começa entendendo que tudo que está aí dentro foi colocado por repetição. Ninguém nasce achando que dinheiro é sujo ou escasso. Isso é ensinado repetido em casa, na escola, na televisão, na religião. Você ouve frases como: dinheiro não traz felicidade, todo rico é ganancioso, para ganhar bem tem que sofrer. E essas ideias viram crenças, que depois viram realidade. Então, se você foi programado pela repetição, só pode ser reprogramado pelo mesmo caminho. Repetição, através de novas palavras, novas imagens, novas experiências emocionais, inundando sua mente com pensamentos de abundância. Você precisa visualizar todos os dias a vida que quer viver, se ver lá já vivendo, já realizado, e fazer isso com intensidade, verdade e emoção. A ciência já provou que isso funciona. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que o cérebro é capaz de criar novas conexões a qualquer momento da vida. E essas conexões se fortalecem quanto mais você repete um padrão de pensamento e emoção. Isso significa que ao visualizar sua prosperidade, ao sentir gratidão antecipada, ao repetir afirmações poderosas, você está literalmente moldando um novo cérebro, criando uma nova identidade e uma nova vibração. E é essa nova vibração que vai te colocar no lado certo do fluxo. Napoleon Hill dizia que existe uma corrente invisível que de um lado carrega as pessoas para a riqueza e do outro arrasta para a limitação. A única coisa que determina de qual lado você está é o seu estado mental, suas emoções, suas crenças, seus hábitos de pensamento. Se vive preocupado, ansioso, ressentido, está no lado da escassez. Agora, se cultiva gratidão, fé e entusiasmo, você está remando na direção da riqueza. E eu quero compartilhar uma história que talvez faça você refletir de um jeito diferente sobre tudo isso. Uma vez, ainda no começo da minha caminhada, fui convidado para falar em uma empresa. Era uma oportunidade incrível, mas eu quase recusei porque a empresa era sofisticada e as pessoas ganhavam muito mais do que eu, algo em torno de R$50 mil por mês. E eu pensei, quem sou eu para ensinar algo a esses caras? Mas algo dentro de mim disse, vai assim mesmo. Fui. Nervoso, mas fui. Durante a palestra, um dos executivos me interrompeu. Ele se levantou, me olhou nos olhos e disse, você acabou de descrever exatamente o que eu sinto há anos e que nunca consegui explicar. Naquele instante, eu percebi que não importava o dinheiro que ele tinha. Eu estava vibrando verdade. E a verdade conecta. Foi naquele momento que eu entendi. Quando você muda sua mente, você muda tudo ao seu redor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Você realmente acredita que merece ganhar muito dinheiro? Merece viver bem, viajar, comer o que quiser, morar onde quiser, ajudar quem ama, viver com leveza? Se a resposta não for um sim absoluto, então você ainda está vibrando escassez. E isso não é para te culpar, é para te acordar. Porque mudar essa frequência depende só de você. Você não precisa de autorização. Você não precisa que ninguém diga que você pode. Você só precisa decidir. Decidir que a partir de agora vai parar de contar histórias de escassez. Vai parar de se identificar com fracassos passados. Vai parar de se esconder atrás de desculpas.
Você não é vítima da vida. Você é criador da sua realidade. E quando você entender isso profundamente, nada mais será como antes. Você vai olhar para o mundo com novos olhos. Vai perceber oportunidades onde antes só via problemas. Vai sentir um novo magnetismo. Pessoas diferentes vão se aproximar. E o dinheiro, ele vai começar a chegar de formas inesperadas, porque ele sempre esteve disponível. Você é que não estava na frequência certa para recebê-lo. Então, se você quer transformar sua renda, comece pela raiz. Comece pela mente. A nova vida que você deseja já existe, mas só pode ser acessada por uma nova versão de você. E essa versão está prestes a nascer. O dinheiro que você deseja não está lá fora. Está dentro de você, na forma como você pensa, sente e age. Não é sobre esforço desmedido, nem sobre sorte. É sobre mudar sua mentalidade, sua vibração e então mudar sua realidade. Agora que você entendeu isso, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar ainda mais fundo nesse caminho. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. E esse 1% pode ser exatamente o que está faltando para virar a chave da sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero lá no próximo vídeo. Vamos continuar essa jornada juntos.